Amém? Então, pastor Rafael. O homem que tem a esposa. Cadê minha sogra? Está aqui? Minha sogra não voltou ainda. Deixa eu ver. Será que está online? A esposa que faz o pudim maravilhoso. É isso aí, meu querido. Aí, tá vendo? As crianças de 3 a 8 anos podem ir para a salinha. Ah, tem vídeo? Ah, tá. Só um instantinho, pastor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Obrigado a família ali, lindo, diamante, esse negócio. Dá outra moral quando você vai pregar, né? Ai, meu Deus do céu, lá vem. Vamos lá, gente. O tema da mensagem, então, pessoas com... Você pode falar um pouquinho mais forte? Pessoas com... Amém. Fecha seus olhos aí, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nessa noite, dar graças a Deus pela sua vida, por essa palavra. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, em o nome de Senhor Jesus, ó Deus. Pai, nesta noite, nesta oportunidade, eu quero clamar a Ti, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor, quando chama alguém, o Senhor faz tudo o que o Senhor deseja. Então nesta noite, Pai, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, fala conosco, fala comigo, fala com a tua igreja, nos direciona, que não venham ser palavras apenas do pregador, mas venham ser palavras inspiradas por Ti nessa noite, e que toda a honra, toda a glória e toda a adoração seja dada para Ti, em o nome de Jesus. Aqueles que creem dizem amém? Geralmente você está acostumado a ver eu pregar aqui, às vezes pular, saltar e gritar uma palavra de fé, falando vai, ou senão expulsar um bocado de demônio. Hoje, Deus nos chamou para falar algo diferente, para fazer você e eu refletirmos sobre um pouco mais da vida. Você já parou para refletir sobre a sua vida? Sobre o que você tem feito? Sobre o que tem sido a sua vida? Acabou um ano agora. Muitos planos foram concretizados. Muitas pessoas, ao terminar 2023, terminaram felizes, alegres. Outras terminam até com um sentimento de gratidão, mas sabendo que poderia ter sido maior, poderia ter avançado mais, eu poderia ter pregado mais, eu poderia ter feito mais isso. E eu quero saber de você, isso tudo, quando falamos, poderia ter sido melhor, quer dizer que a primeira coisa que eu tenho que te falar, você sabe qual é o propósito e qual é a sua posição no mundo? Qual o propósito de Deus para a sua vida? E aí, eu faço uma pequena introdução, que nós vamos explorar que o propósito e a posição na vida, eles fazem muita diferença. E eu não entendia muito bem essa palavra, e agora, na minha última reunião, antes de vir para cá, o meu chefe chega e fala assim, olha, é assim, eu funciono da seguinte maneira, e quero propor isso para vocês, olha que loucura. E olha, Deus fala, Deus ainda não entendi muito bem, é isso mesmo, é assim mesmo? Aí ele falou assim, olha, se você me mostrar qual o propósito que eu tenho que fazer, eu faço. Se você me mandar fazer, eu não faço, porque eu não vou fazer uma coisa sem saber o propósito. Eu falei, glória a Deus. Ele, quê? Eu falei, glória a Deus, você não entendeu não? Ele está me escutando agora e ele já sabe. É isso, querido. Quando nós sabemos qual o propósito daquilo, aí nós fazemos. Aí se torna mais leve. Quando nós sabemos o propósito, nós não cobramos tantas pessoas. Quando nós sabemos o propósito, ainda que
seja difícil passar por aquilo. A gente consegue passar. O propósito, ele é determinado por mim ou por Deus? Quando eu entrego a minha vida para Deus, é Deus que dá o propósito. Agora, quando eu falo, eu quero, eu sou o dono da minha vida, aí, querido, eu falo que tem que ser assim, aí aprendi algo durante alguns anos, que é, escrito está, a Bíblia diz assim. Aí quando vem essas palavras, antes de qualquer direcionamento, quando você recebe esta palavra, fica muito mais fácil. Não é um achismo, mas sim o que diz a palavra de Deus, mas sim o que diz o Senhor Deus para mim e para você. Amém? Antes mesmo de nós sermos criados, a palavra fala ali, a palavra de Deus fala que já havia um propósito para nossas vidas. Em uma de suas orações, Jesus expressou claramente o seu propósito e a vontade dele de cumprir o propósito de Deus. Ali Lucas 22:42 diz assim: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita. Era a minha? Não. Era a sua? Não. Quem estava falando ali é nada mais, nada menos do que Jesus. E Jesus, ele fala para o Pai: Pai, olha, não é o que eu quero. Eu, na verdade, eu gostaria até de não fazer. Se possível for, aparta de mim. Mas não faça, que não se realize a minha vontade, mas sim a tua vontade. E é tão difícil nós, seres humanos, entendermos isso. E Jesus, ele entendeu tão claro e deixou ali para a gente: olha, cabeção, não é o que você quer, é o que Deus quer para a sua vida. Pessoas dedicam tempo, gastam energia, esforço, muitas das vezes em direções opostas. Deus deseja realizar grandes feitos. E a frase que eu já falei algumas vezes aqui nesse púlpito, que se Deus é do tamanho que é, que a Bíblia diz que Ele é, tem alguma coisa errada. Porque querendo ou não, a gente está perdendo esse jogo. Eu estou perdendo esse jogo. Porque no último ano, vamos ver aqui então. Você quer saber se estamos ou não perdendo esse jogo? Ganhamos mais de 200 almas para Jesus no último ano. Não, 200 é um número muito grande. Vamos lá. 150 almas. Às vezes a gente até ganhou umas 100 que entraram por aquela porta. E não se sabe como. Não voltaram mais. Pessoas, quantos e quantos encontros, revisões de vida nós tivemos, e foi uma presença de Deus inigualável, e as pessoas choraram, pessoas foram curadas aqui na frente, e elas desistiram do propósito de Deus para a vida delas, não continuaram. E nós líderes, nós pastores, nós falamos: mas é porque ele pecou, ele que quis, a porta continua aberta. Mas será que a gente tem cumprido o propósito de Deus para a vida dessas pessoas? Será que eu tenho amado tanto essas pessoas ao ponto de elas falarem assim: olha, eu não entendi o porquê que é ali, mas eu não vou sair dali, porque ali é a presença de Deus, ali é o cuidado. Quantos e quantos discipulados a gente entendeu aqui? Que, olha, o que mais te deixa assustado quando você chega na Sara Nossa Terra é o acolhimento, é o amor das pessoas. E é isso, amém ou não amém? E que isso permaneça, amém ou não amém? Mas não é só isso. Quando nós falamos de propósito, nós falamos de algo ainda um pouco maior do que tudo isso. No último Sara Conference, a bispa, ela falou algo e representou, e fez um teatro para representar por que a Sara Nossa Terra cresceu assustadoramente. Quer saber como? Quem quer saber?
Preciso de um voluntário, por favor. Um voluntário? Alguém? Pode ser. Pega 2 cadeiras para mim, por favor. Por gentileza. Isso, aplauda o Senhor, querido, pela vida do irmão aqui, amém? Não, dá uma aqui. A câmera tá pegando aí direitinho, né? Senta daqui, querido. Eu me lembro do que ela fez. Ela chamou o neto dela, sentou ali. Ela sentou de lá e ele de cá. E ela falou assim: o segredo da Sara nossa terra ter crescido é isso aqui. Vamos começar nosso discipulado? Fecha os olhos, eu quero orar por você. É isso aqui, ó. O nosso propósito dentro da igreja, ele começa aqui, ó. Ele começa no discipulado. Muito obrigado, querido. Deus abençoe, tá? Pode deixar as cadeiras aí. Porque quando nós estamos no meio do discipulado, nós não tentamos escrever a história da nossa vida, não. Nós deixamos que Deus use o nosso discipulador, através do discipulado, para falar conosco. E assim, cada linha da nossa história é relida e confirmada. Só que muitas das vezes, isso aqui, ó, é chato. Eu tenho que falar da minha intimidade. Eu tenho que falar das minhas debilidades. Demanda do meu tempo e do tempo do meu discipulador. E se você não sabe qual é o seu propósito, eu te desafio, vem para cá, ó, vem para o discipulado. Tenha isso. Você como líder, vai atrás das pessoas que Deus te confiou. Discipule de verdade. Esteja assim, ó. Crie relacionamentos com essas pessoas. E você é liderado. Desse a oportunidade desse pastor, desse líder, poder cuidar de você. Saia das sombras e permita-se, em nome de Jesus, seguir o plano que Ele planejou para você. Não se esconda em seu ego, mas siga a direção do Espírito Santo. Pessoas, propósitos, posições estão ligados. Compreender essas dimensões é saber que não é só aqui, na igreja, que eu sou cristão. Não. É saber que fora daqui eu também sou cristão. É saber que fora daqui eu também sou pastor, eu tenho que cuidar de pessoas lá fora. É saber que fora daqui eu também sou discípulo, sou ovelha, preciso de cuidado. Os seres humanos, eles são únicos a lidar com o tempo e dominar as 3 dimensões espaciais. Essa habilidade, ela nos diferencia de outros seres como flores, animais. Somente nós é que podemos falar: eu vou ou eu venho? Eu abro meu coração para Deus trabalhar ou eu não abro meu coração? Enquanto os animais são adaptados a um movimento específico, os seres humanos, eles têm capacidade de discernir. Ó, ali é um precipício. O ser humano, alguns. Outros, ai meu Deus do céu, misericórdia. Só que eu quero te falar uma coisa. A igreja que não tem discipulado, a pessoa que não tem discipulado, ela está fazendo a mesma coisa. Ela está olhando assim para o precipício, e ela olha, e quando ela tenta ela mesma se direcionar, ela cai. Aí eu queria te fazer uma pergunta.
Você quer saber se você tem relacionamento com o seu líder? Fala aí se ele conhece toda a sua família. Você quer saber se você, como líder, tem relacionamento com o seu discípulo? Pergunta se ele conhece toda a sua família. É o mínimo. Ele conhece o nome do seu chefe? Ele sabe onde você trabalha? Ele sabe por que você andou chorando? As suas dores? Quanto tempo, o ano de 2023, você passou com ele? Ou com ela? Quantas horas? A proposta de hoje era falar de propósito e também é falar de aliança com o líder. Eu queria te falar que cada pessoa é importante e muito valiosa. Porém, elas são apenas uma engrenagem que estará incompleta se não houver um propósito. Nós somos movidos, motivados por propósitos. No final do ano, aí em Black Friday, houveram algumas ações no meu trabalho e eu cheguei diante de 2 líderes lá e falei: olha, deixa eu conversar com o povo lá. Deixa eu tentar motivá-los. O meu coordenador: você está falando que elas não sabem trabalhar? Eu falei: não, não é isso. Não, pelo amor de Deus, não é isso. É que às vezes a linguagem de um é diferente da linguagem do outro. Encontre qual é a melhor linguagem para que você possa falar com o seu líder e você, como líder, falar com o seu discípulo. É importantíssimo. Não é por força, não é obrigatório, é em amor. E se não houver amor, desculpa, não há nada. Quando Deus chama, Ele não está interessado se você tem dons, se você tem talentos. O que é um dom para Deus? O que é um talento para Deus? Deus nunca chamou alguém: olha, você está completamente pronto para fazer e para exercer. Não. Muito pelo contrário. Jesus, ele veio aqui e mostrou que os 12 discípulos dele, era cada um mais doido que o outro. Um era ladrão, o outro mentiroso, o outro era incrédulo, assim vai. Quando gritaram: pega! Alguns correram, outros ficaram assim meio. Outro: eu não conheço não, eu estou fora, não, eu não sei. E que não são pessoas diferentes de mim e talvez de vocês também, tá, queridos? Eu gosto muito de falar sobre Judas. Muita gente fala de Judas, que Judas é isso, foi aquilo outro. Talvez hoje eu faço pior que Judas. Porque Judas, em todo sentido, ele poderia até crer que era Jesus, mas ele não tinha certeza na concepção dele. Mas nós temos e fazemos coisas que só Deus duvida, como diz a minha mãe. Ah, queridos, palavra de Deus para nós: ninguém acende uma candeia e esconde num lugar onde ninguém possa vê-la, nem debaixo de um jarro. Ao contrário, coloca no lugar mais alto da casa para iluminar toda a casa. Esta candeia, ou esta lamparina, ou esta luz, ou esta vela, ela é colocada ali para iluminar, para trazer claridade. E agora eu começo a minha palavra, como diz a minha pastora ontem.
1 Reis, capítulo 19, versículo 19 e 21. 1 Reis, já? Essa equipe do backstage, eles são os melhores, queridos. Uma salva de palmas para o backstage lá, queridos, por favor. Eles são os melhores, olha. Tenho orgulho desse time, hein? E diz assim: ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiadar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. O quê? 1 Reis 19. 19, filho. Então assim, é que ele quer que eu depois tenha uma DR com eles. 19, 21. 1 Reis 19. Isso, aí. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. E conduziu a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Versículo 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Versículo 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu. Esse chamado aqui, queridos, que lembra aqui do discipulado? Lembra? Esse chamado aqui durou 11 anos. Nesses 11 anos, esse que deixou tudo, deixou a casa, deixou os seus pais, ele não recebeu nada, ele não ganhou nada. Ele não foi, agora você é o grande. Não, foram 11 anos servindo ao seu discipulador. Bispo, 11 anos, só os dois. Ele não só aprendeu a ser profeta, mas também teve que aprender a viver como profeta. Devemos lembrar que antes de sermos pastores, somos discípulos. Antes de sermos líderes, somos discípulos. E para sermos discípulos, nós temos que aprender a valorizar o relacionamento com os nossos mentores. Ter um discipulador faz completa diferença na nossa vida. Repete comigo, ter um líder faz diferença na minha vida. Valorize seu líder. Pastor e bispo, pois eles dedicam tempo e esforço, sempre acreditando em seu potencial. Ser pastor, um dia, antes de eu ser consagrado pastor, me perguntaram: o que vai mudar quando nós te consagrarmos a pastor? Eu falei, olha, no dia a dia não muda nada. Porque hoje eu já exerço a função de pastor e não sou consagrado pastor. Mas no espiritual muda tudo, que eu recebo uma unção. E eu entendo que uma vez que você é consagrado a diácono, é consagrado a pastor, os olhos de Deus estão olhando para você com responsabilidades diferentes. Uma vez que você está dando um passo a mais no mundo espiritual, os olhos do inimigo também estão dando
uma atenção diferenciada para você. E antes de eu ser consagrado a diácono, eu tenho que entender que eu sou discípulo. Quando eu sou consagrado a pastor, eu tenho que entender que eu sou discípulo. E isso faz diferença. Nosso grande desafio como líderes, diante de Deus, é manter esse equilíbrio. Não tem como você tentar fazer as coisas por você mesmo. Quando você entende que o propósito de Deus para a sua vida é estar diante dele e pagar um preço para ter relacionamento, as coisas mudam. O segredo da Sara Nossa Terra se fortalecer. O segredo de vários homens de Deus se fortalecer. Quando eu falo o segredo da Sara Nossa Terra, não são palavras minhas. Palavras da Bispa Lúcia e do Bispo Robson Rodovalho. É que eles permaneceram. Eles entenderam esse negócio de discipulado. Eles entenderam essa coisa do propósito. O propósito. E quando você tem certo o seu propósito, nada e ninguém é capaz de te retirar da presença de Deus.